Olá, boa noite a todos. Eu quero mais uma vez agradecer a permissão que você nos dá de entrarmos na sua casa através dessa transmissão e podemos então cultuar a Deus todos juntos. Muito obrigado, mais uma vez. Você sabe que sempre estamos buscando e constantemente, buscando inovações, formas diferentes de transmissão, cada vez melhores, às vezes um pouco diferentes, sempre procurando algo que torne tudo mais atraente para todos, E nessa noite nós vamos ter um culto bem diferente de todos os que já tivemos até aqui desde o início da pandemia. Por quê?
porque hoje nós teremos um culto totalmente dirigido pela equipe de Sapezal, da Igreja Evangélica Holiness de Sapezal, desde o louvor até a pregação. Há um tempo atrás, nós convidamos o pastor Edson, da Igreja Holiness de Sapezal, que nos abençoasse com a palavra de Deus, e ele aceitou o convite. A Igreja Holiness de Sapezal é uma igreja que caminha muito junto com a gente, uma igreja muito irmã, né? Uma igreja que nem fica tão distante, porque nós temos 230 quilômetros apenas que nos separam de distância, então estamos sempre juntos, trabalhando, né? Caminhando juntos. E por isso, então, nós convidamos o pastor Edson para compartilhar conosco a palavra de Deus. Aproveitando que esse vai ser o dia, então nós também convidamos o Ministério de Louvor da Igreja Holiness de Sapezal para então fazer também o período de louvor. Mas tudo com a maior segurança, né, irmãos? Eles não tiveram que vir aqui, viajar, nada disso. A tecnologia nos permite isso, né? Então a equipe de louvor se reuniu em pequeno número lá em Sapezal, com distanciamento, com segurança, e fizeram, então gravaram um período de louvor, nos enviaram o vídeo para ser editado aqui. E também o pastor Edson, num outro momento, gravou o momento da pregação e também enviou seu vídeo, e tudo isso foi editado para então termos o culto de hoje aqui, e é o que você vai assistir a partir de agora, tá bem? Então, nós temos que continuar caminhando dessa forma, tá bem? Com segurança, com cuidado, como o momento exige, né, irmãos? Com o agravamento da pandemia, é assim que nós temos que caminhar dentro do possível. Então, com o culto hoje totalmente dirigido e também com a pregação da equipe da Igreja Holiness de Sapezal, nós oramos para que seja bênção sobre a sua vida, que inspire a sua vida. Pastor Edson e equipe de louvor de Sapezal, muito obrigado. Queremos agora louvar ao Senhor e estudar a sua palavra junto com vocês. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Glória a Deus. Pai, seja convosco, igreja. Que nessa noite, onde você está, né, o povo de Sapezal, o povo de Tangará, que você possa, nessa noite, abrir o seu coração, né? Que nessa noite, aí no seu lar, você venha abrir a porta da sua casa, onde Jesus possa entrar e você possa adorar o Senhor de todo o seu coração, né? A palavra do Senhor lá em Salmos diz, capítulo 100, celebrarei com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele um canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu povo. Que nessa noite você possa adorar o Senhor de todo o seu coração, querido. Onde você está, abre o seu coração e agradeça a Jesus por mais uma noite, por mais um momento onde você pode adorar, onde você pode levantar as suas mãos e bendizer que só o Senhor é Deus, que foi o Senhor que te escolheu e que preparou este momento onde você possa celebrar o nome dEle. Agradeça a Jesus por mais uma noite, agradeça ao nosso Pai por mais uma noite. Nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos, Jesus, pelo privilégio que temos de te adorar, pelo privilégio que temos de erguer as nossas mãos, as nossas vozes e declarar que o Senhor é bem-vindo no nosso lar, que o Senhor é bem-vindo neste lugar, Jesus. E queremos de todo o nosso coração, Jesus, te adorar, entregar uma adoração sincera ao Senhor nessa noite. É isso que queremos, é isso que profetizamos nessa noite. É mais do Senhor sobre o Brasil, sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Jesus. Que o Senhor possa fazer presente neste lugar, nessa noite, em cada lar, em cada família que está assistindo, Jesus, este momento. Que o Senhor entre, Jesus, com a sua paz, com o teu amor neste momento, Jesus. É isso que pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.
dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Assim como estás onde tu Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Que o nosso Jesus ele possa ser sempre exaltado. Que possamos sempre dar o nosso melhor, Jesus, a nossa melhor adoração. Que nós possamos sempre fazer tudo por amor a Jesus. Que nesse momento onde você está, meu querido, você possa fechar os seus olhos. Aleluia. Que todos os dias possamos declarar: Jesus, eu quero te amar mais, eu quero te amar todos os dias. Eu quero ter sede do Senhor todos os dias, Jesus. Que é isso que possamos declarar nessa noite, meu querido. Feche os seus olhos e adora o Senhor onde você está. Exalte ao nome de Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Louvado seja o seu nome sempre, Deus.
Boa noite, irmãos. Que nesse momento nós possamos continuar com esse coração de adoração, nesse momento de dízimos e ofertas, que nós possamos realmente entregar o nosso coração para o Senhor e que nós possamos entender que na mesa do Senhor há lugar para mim, para você, e que o nosso coração possa também ser um coração de busca das pessoas que ainda não o conhecem e mostrar esse nosso Deus que é um Deus de amor, que nós possamos mostrar como essa canção nos diz: na mesa do Senhor, como iguais nós cearemos, ricos, pobres, não importa a cor da pele, não importa o status social, porque Deus olha para nós com o mesmo coração, e que nós possamos olhar para todas as pessoas que ainda não o conhecem com os mesmos olhos que Ele olha para nós, e que esse momento seja um momento de entrega mesmo para o Senhor. Agradecemos por esse momento de dízimos e ofertas. Peço que o Senhor esteja dando conhecimento, discernimento e temor do Senhor para a diretoria da igreja. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesse domingo, dia 14 de março, celebrando o culto, e eu fui desafiado pelo pastor Carlinhos, a trazer a palavra nesse domingo, e eu creio que essa palavra vem do trono de Deus.
né? Então, estou aqui cumprimentando a igreja de Tangará da Serra, cumprimentando a igreja de Sapezal. É com muito carinho que eu aceitei esse desafio e tenho orado, e Deus tem falado ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje o que Deus tem falado ao meu coração. Amém, irmãos? Hoje eu gostaria de falar a respeito de Salomão. Salomão, eu vou pegar já no 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4, e vou começar a partir daqui. Amém? E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe este grande beneficência. E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio de um povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: portanto, pedisse isso, e não pedisse para ti muitos dias, nem pedisse para ti riquezas, e nem pedisse a vida de teus inimigos, mas pedisse para ti entendimento para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e que de ti dei um coração sábio, entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pode pedir te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um grande banquete a todos os seus servos. Amém? Eu quero orar um pouquinho sobre essa palavra. Fecha seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante de Ti, ó Pai. Cremos, ó Pai, que hoje o Senhor quer falar com a Tua igreja, e eu peço, Pai, que o Senhor venha, Pai, usar a minha vida, que cale-se meu eu, que o Espírito Santo tenha liberdade e venha falar com o Teu povo, o que o Senhor tem para dizer hoje, Pai. Senhor Deus, desde já eu agradeço, Pai, o que o Senhor há de fazer nesse tempo. Nós Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome, nós colocamos, Pai, toda a nossa confiança em Ti. Se o Senhor não se manifestar, nada acontece. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo, nos dê a direção. É assim que nós oramos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês que eu estou um pouquinho com saudade de pregar. A última pregação que eu fiz foi dia 27 de dezembro, o último domingo do ano, né? E quando o pastor Carlinhos me chamou para trazer essa palavra, eu recebi com muita alegria no coração. E desde então vim buscar do Senhor. E quando eu vim falar sobre Salomão, eu comecei a imaginar, e eu queria que vocês imaginassem comigo, Salomão, ele sai para Gibeão para sacrificar. Era o lugar mais alto, e ali ele sacrifica 1000 holocaustos. E nesse lugar, ele não sonhava, nem imaginava que ia ter uma experiência como essa que ele teve com Deus. Deus preparou essa experiência. E ali Salomão tem a primeira experiência com Deus. Imagino Deus se manifestando dessa forma, lhe dando um cheque em branco para que ele pudesse pedir o que quisesse que Deus daria. Deus não
não voltaria a palavra atrás, mas Salomão foi muito sábio ao pedir. E o que ele pediu trouxe no coração de Deus um agrado. Deus se contentou com o pedido dele, esse pedido nobre, porque ele estava preocupado não consigo, mas ele estava preocupado com o povo. Como que ele ia conduzir esse povo? Como que ele ia direcionar esse povo? E o coração de Davi começa encantando Deus. E Deus, nesse encantamento que se encantou com Salomão, ele diz: Salomão, eu vou te dar o que você quiser. E realmente deu. E deu muito mais do que Salomão pediu. Salomão não pediu riqueza, ele deu riqueza. Salomão não pediu os seus inimigos, mas Deus colocou tudo os inimigos diante de Salomão, de forma que ele comandava todo o reino em volta dele. E a gente vê Deus também derramando uma sabedoria sobrenatural sobre a vida de Salomão. E com essa sabedoria e com toda essa riqueza, Salomão começa se destacando. E aí ele, nesse contexto, Deus se manifestando na vida de Salomão, Salomão se dispõe a construir o templo que Davi queria construir, Deus não permitiu, passando para Salomão construir o templo. E esse templo, Salomão levou 7 anos para construir. E quando nós começamos a ler a construção do templo, a partir do 1 Reis 4 até o 7º ali, até o 7, a gente vê que era rico em detalhes. E tinha muitos detalhes. E Salomão foi fazendo conforme tudo aquilo que Deus pediu. E eu fui lendo e enchendo meus olhos com esse homem, Salomão. Como que ele tinha esse coração voltado, obediente a Deus, né? E depois ele vai construir o seu palácio, né? Mas falando um pouquinho mais da construção, essa construção, só para ter uma ideia, nesses 7 anos, na construção, tinha 10 mil homens construindo o templo, diariamente. Ele tinha 70 mil homens que levavam só para levar carga. Ele também tinha 80 mil homens que cortavam as pedras montadas. Eu fico imaginando quanta mão de obra foi envolvida nessa construção, né? E então ele vai, constrói, e lá no capítulo 8, quando ele termina de construir, aí ele vai também sacrificar novamente ao Senhor. E ele leva a arca da aliança, coloca diante do templo, dentro do templo, e começa a orar. E aí, mas diz o seguinte, que vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes e alcançaram a arca. E trouxe a arca do Senhor para cima do tabernáculo da construção, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E no versículo 10 do capítulo 8, ele diz o seguinte, que depois que eles sacrificaram, que se apresentaram ali, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Glória a Deus, irmãos. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Eu fico imaginando esse cenário. As pessoas chegam ali para adorar a Deus e vem a glória do Senhor. E ele vem de uma forma de uma nuvem e encheu aquela casa, onde as pessoas não conseguiam parar em pé. Irmãos, eu tive desejo de estar nesse lugar. Eu tive desejo de entrar nesse lugar. Mas hoje nós podemos entrar nesse lugar. Através do sangue de Jesus, nós podemos invocar a Deus e receber a presença dEle. Nós temos aquilo que nós buscamos. A maneira que nós buscamos, que nós nos entregamos, é a porção que nós recebemos. Quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. Amém? Então, aí tem esse momento de colocar a arca e receber a presença de Deus. E ali a gente percebe que começa um culto praticamente, né? E esse culto, você vê Salomão reconhecendo, né? Ele faz um discurso do povo, né?
lá no versículo 14, então virou o rei seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele começa ali: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia que tirei do povo do Egito, Israel do Egito. E ali ele vai lembrando todos os feitos do Senhor, tudo aquilo que Deus fez pelo povo, vai engrandecendo o nome do Senhor. E nessa mesma oração, depois ele faz uma oração de dedicação ao Senhor, depois ele faz uma oração de intercessão ao Senhor, aonde ele intercede pelo povo de Israel, declarando que o dia que esse povo se perder, o dia que esse povo sofrer o ataque dos inimigos, que Deus perdoasse os pecados deles, e assim que eles clamassem, se arrependessem, Deus voltasse à presença, né? E ele começa a então interceder pelo povo. E eu fico olhando assim, que coração desse homem, né? Que coração de Salomão. E a gente observando esse coração, vê que Deus era com ele. Deus se agradava dele. Deus se manifestava na vida dele. E depois desse feito, ele constrói o seu palácio. A sua casa, ele gasta 13 anos para construir. Então, olhando tudo isso aí, 13 anos de construção da casa, mais 7 do tempo, foram 20 anos construindo, né? E Deus o tempo todo era com ele. E Deus se manifestava quando ele clamava. E a gente vê um coração assim de quem buscava realmente a presença de Deus. A presença de Deus. E lá no capítulo 9, Deus volta a falar com Salomão. Deus se apresenta nele de novo e diz: sucedeu, pois, que acabando Salomão de editar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio a vontade de fazer. Você vê que Deus está falando aqui que toda a vontade que Salomão tinha, Deus realizou o desejo do coração dele. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como tinha aparecido lá em Gibeon, lá no capítulo 3. E o Senhor disse a Salomão: ouvi a tua oração, a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr aí o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estão ali, todos os dias. E aí continua Deus falando com ele: se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com interesse de coração, com sinceridade, para fazer tudo segundo o que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. E ali Deus começa a renovar a aliança e falar para ele, fala assim: Salomão, ouve a minha palavra, continue no meu caminho, continue fazendo as coisas que eu tenho te ordenado, e eu vou continuar manifestando na sua vida. E a gente vê que Salomão continua nesse propósito, e no capítulo 10, né? No capítulo 10, a gente percebe o quê? Que ninguém recebeu tanta honra quanto Salomão. Ninguém foi tão honrado. Irmãos, a gente vê que pessoas ao redor da terra vinham ouvir Salomão. Ao redor da terra queriam ouvir seus conselhos, queriam ouvir a sua palavra de conhecimento, e todos ficavam admirados, e todos conversavam com ele e elogiavam ele. Quanto foi honrado Salomão. E ainda nesse ápice de honra que as pessoas visitavam ele, nós vemos o que? A rainha de Sabá. Lá no capítulo 10, rainha de Sabá vem visitar Salomão. E quando ela visita Salomão, e ele recebe a rainha de Sabá, ela vem com um discurso mais ou menos assim: Salomão, tudo que eu ouvi falar de você é verdade. E ainda você é muito mais do que o pessoal fala. Esse era o reconhecimento que todos tinham. E eu fico pensando quanta glória esse homem recebeu em vida. E esse homem desfrutando disso tudo, né? E vendo o que Deus estava fazendo na vida dele. E eu vou admirando. Quando eu olho como ele administrava seus funcionários, como que era a alimentação no reino dele, como era toda a organização do reino dele. Ele era assim uma pessoa excepcional organizado.
e tudo funcionava muito bem, tudo estava debaixo do controle dele. Ele colocava pessoas que poderiam estar administrando e ele estava sempre observando o andamento. E você vê que Deus era com esse homem. Tudo que ele pediu, tudo que ele desejou, Deus realizou o coração dele. Deus tinha prazer em realizar os desejos do coração dele. Mas quando termina o capítulo 10 e eu entro no capítulo 11, eu levo um susto. No capítulo 11, do 1 ao 12, eu vou ler aqui. E parece que aqui nós estamos se deparando com outro Salomão, completamente diferente do Salomão que andava com Deus, que amava o Senhor, né? E Salomão, o rei Salomão, aqui fala no capítulo 11, no versículo 1, diz o seguinte: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele também amou moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Irmãos, por que fala além da filha do Faraó? Se você voltar lá no capítulo 3, no versículo 1, fala que ele casou-se com a filha de Faraó e trouxe para Jerusalém. E então ali fala, além de fazer isso, né, trazer a filha do Faraó, ele amou essas mulheres. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A essas se uniu Salomão com amor. Ai, irmãos. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Ou seja, aquilo que Deus havia prevenido ele, aconteceu. Porque sucedeu que no tempo das velhices de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, com o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deus dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação aos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. E diante disso, irmãos, a gente começa a perceber que Salomão, no capítulo 11, sofre uma grande transformação na sua vida. E quando eu vejo uma situação dessa, eu pergunto: o que faltou para Salomão? Ele recebeu sabedoria, ele tinha relacionamento profundo com Deus, ele era conhecedor da palavra, ele foi tremendamente abençoado. Deus deu tudo aquilo que o coração dele almejava, deu riquezas, deu glória, tudo aquilo que Deus prometeu, deu sabedoria. E Salomão se desviou do caminho do Senhor. E aí eu comecei a meditar nessa palavra, e o segredo está lá no capítulo 1, que eu já citei para vocês, aonde Salomão traz a filha de Faraó para morar em Jerusalém. Por que eu falo que começa lá? Porque Deus havia aconselhado o povo de Israel para não se misturar a outros povos. Porque caso misturasse com outros povos, as mulheres com certeza iriam fazer eles dobrar o joelho diante de outros deuses. E Salomão chega a esse momento, chega a esse ponto, e ele chega a construir templos para esses deuses. Isso é terrível para Deus. Salomão tinha uma aliança com Deus, uma aliança de fidelidade, e Deus era o único Deus da vida dele. E de repente ele começa a se relacionar com outros deuses. Isso se tornou uma abominação. E isso faz Salomão se perder. E Salomão, eu entendo no meu coração que ele só fez isso porque quando ele levou a filha do faraó para o Egito, quando ele levou a filha dele para o Egito, e ele sacrificou a Deus
lá no Monte de Gibeon, Deus se manifestou. A impressão que eu tenho, irmãos, é que na cabeça de Salomão dava a entender que Deus tinha aprovado tudo aquilo. Deus estava aprovando essa situação. E Deus se manifestando, trazendo bênção na vida dele. Ele achou que não teria problema ter algumas coisas fora do caminho do Senhor. Ele começou a tolerar alguns pecados na vida dele. E o que faltou para Salomão, no meu entendimento, faltou temor a Deus. Quando ele faz essas coisas, e ao mesmo tempo, a palavra diz que ele amava a Deus, ele se relacionava com Deus, tinha o coração voltado a Deus, mas por falta de temor da palavra, de levar à risca aquilo que Deus tinha ensinado para ele, para os seus pais, ele começou a permitir algumas coisas. E nessa falta de temor, Salomão se perdeu. E Salomão se perdeu, e aí eu quero passar para vocês. Quero abrir aqui um parênteses, né? Quero abrir uma pausa aqui e falar um pouquinho da minha vida. Um pouco do que eu passei no mês de janeiro. Aí você vai falar assim, mas Edson, o que tem a ver a tua vida com a vida de Salomão? Um homem que foi abençoado por Deus, de repente estava se desviando do caminho, Deus veio com a correção sobre a vida dele, né? E o que tem a ver a sua vida com a vida dele? Mas eu quero dizer para vocês, compartilhar algumas coisas que eu passei, né? No dia 1º de janeiro, eu internei em Cuiabá, internei com Covid, meu pulmão já estava comprometido, né? Já estava ali na faixa de 40%, já estava acometido. E aí no que eu internei, passando os dias, eu fui piorando. Quando chegou o 2º dia, eu já estava com catéter no nariz, e foi aumentando o oxigênio. E chegou um momento que o oxigênio do hospital que tinha ali já não dava mais conta. E aí foi providenciado o oxigênio de alto fluxo, né, a máscara de alto fluxo. E aí melhorei, fiquei bem, mas passou os dias também, já não dava mais conta. E meu pulmão andava muito cansado, ao ponto que, quando chegou lá para o dia 7, por aí, a Gabi chega em mim e fala assim, pai, eu acho que a gente vai ter que entubar o senhor. E eu lembro que eu falei para minha filha, falei assim, filha, o pai está cansado, faça o que tiver que fazer, mas eu não tenho mais condições, eu não estou aguentando mais. E naquele momento, irmãos, eu creio que se Deus falasse assim, Edson, eu vou te levar, fala assim, Senhor, pode levar que eu estou cansado, eu não dou mais conta. E então no dia 8 eu fui entubado. E quando eu fui entubado, no dia 8, já previa, os médicos já estavam muito desanimados com a minha saúde, e já previam que ali em Cuiabá eu não teria chance. E eu precisava de alguns tratamentos que só tinha em São Paulo. Mas eu tinha um problema, eu não conseguia viajar. Meu estado de saúde estava tão debilitado que eu não conseguia viajar para São Paulo. E na noite do dia 8 para o dia 9, a Vilma ali, com seu coração apreensivo, ao meu lado, né, entrou em contato com a igreja de Sapezal, pedindo que a igreja fizesse um relógio de oração na madrugada. E a igreja se prontificou, e nisso o pastor Carlinho também participando aqui do grupo da igreja, ele também pediu para a igreja de Tangará, e lá fizeram um relógio de oração. E irmãos, eu só tenho a agradecer a vida de vocês. Eu particularmente, eu acredito que eu só estou aqui devido às orações de vocês. Se cumpriu a palavra de Tiago 5,16, muito pode a oração do justo, né? E aí, minha gasometria estava 100, de 8 para o dia 9, só que no outro dia eu amanheci com 356 e precisava de 350 para viajar. Então a gente viu ali um grande milagre, e o médico falava para a Gabi, falou, doutora Gabriela, o que aconteceu aqui não tem explicação, né? Foi algo sobrenatural que veio sobre a vida do teu pai. Mas tinha um probleminha ainda, que a minha saturação estava dando 90, 92 e não estabilizava, né?
E o intensivista falou assim, ó, se cair mais um pouco, a gente não consegue subir, porque lá em cima cai a saturação. E aí nós vamos perder o paciente lá em cima, não perder teu pai lá em cima. E aí estabilizou um pouco 92, e aí o pessoal conseguiu me embarcar no avião, né? E partiram para a viagem, a Gabi acompanhando ali, ela olhando ali o quadro. E nesse quadro, ela estava olhando, quando chegou lá em cima, a minha saturação pulou de 92 para 99, sem explicação. Ela falou assim, pai, não passou 93, não passou 94, pulou para 99. E a gente viu a mão de Deus, né, agindo. E depois cheguei em São Paulo, fiquei lá em São Paulo entubado mais um tempo. Eu sei que o total que eu fiquei entubado deu 11 dias. E depois que eu saí do tubo, eu continuei dopado, medicado, né? Porque eu ficava muito nervoso. E aí fui obrigado a ficar dopado. E começaram também a tratar de uma bactéria que eu peguei no meu pulmão. E aí eu fiquei mais um tempo debaixo de sedativos. E nesse momento, irmãos, quero abrir com vocês aqui, Deus me deu uma oportunidade ali. Porque ali eu conheci o verdadeiro Edson. Quando eu comecei a voltar, né, foram diminuindo a sedação, e eu comecei a voltar, ali eu fiquei bravo. Quando eu olhava amarrado, eu xingava o pessoal que me amarrava. As enfermeiras, eu chamava, minha esposa vinha me visitar, falava, Vilma, esse pessoal está me judiando. Aí eu falei com o pessoal, falei, essas vacas da enfermeira, né? E a Vilma chegava e falou assim, bem, você é um pastor, não pode falar isso. Aí eu falava assim, é verdade, não posso falar isso. Aí cobrava um pouquinho a mente. Mas lá no hospital, eu me deparei com o verdadeiro Edson, né? E sempre a gente pregou aqui que a nossa natureza não é boa, irmãos. A nossa natureza é ruim. E diante desse quadro que eu passei, o verdadeiro Edson é aquele lá. O Edson que vocês estão vendo aqui é um Edson que tem a mansidão do Espírito Santo. É um Edson que tem domínio próprio. É um Edson que procura amar as pessoas, né? E lutando contra a minha natureza. O meu desejo é ruim, não é bom. Então, nisso tudo eu pude ver a mão de Deus, que Ele tem transformado a minha vida, tem derramado domínio próprio. Eu estava lembrando aqui na pregação agora, que as minhas canelas ficaram todas marcadas de corda. Teve dias que eu conseguia, mesmo amarrado, ficar em pé em cima da maca, não sei como. E aí vinham os enfermeiros e me acalmavam, falavam, seu Edson, você está nervoso, tal. E aí eu ia acalmando e tal. Eu falei, não, estou nervoso porque estou amarrado aqui, me solta que eu fico bem. E o pessoal nada de me soltar. Então foi um drama ali, foi uma luta. E interessante que depois que eu saí da UTI para o quarto, que eu já estava bem tranquilo, vinha as médicas, o pessoal ali às vezes parecia ali e falava assim, olha, graças a Deus o senhor saiu da UTI, está no quarto, né? Mas o pessoal comenta que o senhor deu muito trabalho lá, viu? Deu muito trabalho. E também quando eu fui visitar eles no dia 5, né? Que eu fui lá agradecer a equipe toda que cuidou de mim, batemos foto e tudo. A equipe feliz e tal, falava, seu Edson, o senhor deu muito trabalho, né? Mas graças a Deus passou esse tempo, né? E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, o que ficou no meu coração disso tudo? O que sobrou disso tudo? O que apertou meu coração? O que Deus falou, né? Dizendo para mim, e agora, Edson? Pois é, o que ficou mais forte, o que realmente mudou de valores na minha vida é o meu temor a Deus. O meu temor a Deus. Como assim, Edson? Eu vou explicar. Assim como Salomão tinha vida que estava indo tudo bem, eu também acreditava que a minha vida estava tudo bem. Deus estava concordando com tudo que eu fazia, né? Deus me trouxe para Sapezal. Deus deixou bem claro o que Ele esperava da minha vida. E o meu coração sempre, às vezes, buscando outras coisas. Deus sempre falou assim, filho,
o que eu vou te dar lá, você não precisa fazer mais nada. O que eu vou te dar lá vai ser o suficiente para você. Mas eu quero que você tenha tempo para mim. E eu vinha numa situação um tempo atrás, estou ainda tomando conta de 2 cartórios. Acho que dia 1º de abril eu entrego o 2º. Comprei uma fábrica de placas, 2 fábricas de placas, reuni uma só. E meu coração sempre querendo mais e mais, investindo. E nisso tudo eu entendo, irmãos, que eu perdi o meu propósito. O meu coração não estava mais totalmente no Senhor. O meu relacionamento com Deus não era mais um relacionamento de amor, de um Deus absoluto, em qual meu coração fosse inteiro para Ele. O meu coração estava voltado para coisas. E Deus me colocou a mão no peito, me segurou e falou assim: Edson, está na hora de você rever seus conceitos. Então, diante disso, reuni minha esposa, reuni meus filhos e tenho conversado com eles. E a gente tem chegado à seguinte conclusão: eu vou trabalhar meio-dia no cartório, do meio-dia para a tarde a gente tem ido para a chácara, sentamos lá, esperamos receber visita dos irmãos. Ali a gente pode estar orando, pode estar aconselhando. Ali eu tenho tempo para ler a palavra do Senhor, tenho tempo para meditar, tenho tempo para orar. E eu quero aproveitar aquilo que Deus tem me dado de melhor. Então, como Salomão, minha vida, eu achava que Deus estava provando tudo aquilo. Por quê? Porque vinha dando tudo certo, irmãos. Vinha dando tudo certo. Vinha acontecendo tudo conforme eu queria e a prosperidade vinha chegando. E o problema, irmãos, o maior problema é que Deus, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é paciente. Ele dá o tempo esperado que nós nos posicione. Quando Ele percebe que não tem outro jeito, que a gente não se posiciona, então Ele entra com a providência. E essa providência é o amor dEle sobre a nossa vida. O Pai está interessado que nós vivamos o propósito dEle. Eu estou aqui na terra, todo o recurso que Ele tem colocado na minha mão, tudo que Ele tem feito na minha vida, Ele tem um propósito. E nesse propósito, eu preciso entender. Porque enquanto eu estiver vivendo o propósito de Deus, tem sentido eu estar na terra. Mas quando eu perco o propósito, irmãos, eu perco a direção de Deus e minha vida começa a ficar perdida. Então, hoje, meu coração é um coração de orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero seguir aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a história que o Senhor escreveu para a minha vida. É nesse lugar que eu tenho. Porque, irmãos, é muito triste um momento ou outro a gente chegar no final da vida e se deparar como Salomão. Se deparar de uma forma que olha para trás e começa a se arrepender. Quando você vê, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, você vê uma pessoa ali praticamente arrependida do que viveu. Ele fala o seguinte, fala assim: olha, tudo é vaidade. Isso é vaidade, aquilo é vaidade, conhecimento é vaidade. O que ele está falando? Que aquilo lá é como correr atrás do vento. Não tem sentido. E Salomão, ele reconhece isso no final da vida dele. E aí ele escreve o livro de Eclesiastes. E eu quero dizer algo para vocês, meus irmãos. Esse Salomão que você está vendo na Bíblia, que você lê, que você fala: como que pode ele sair do caminho do Senhor? Como que pode ele buscar outros deuses com relacionamento, com a intimidade que ele tinha com Deus, com o que ele experimentou de Deus, com o canto que Deus se revelou para ele? Como pode ele se perder dessa maneira? Eu quero dizer para você que esse mesmo Salomão, ele não está fora, ele está dentro de você. Se você olhar para você, você vai ver que tem muitas coisas que você almejava, Deus abençoou a tua vida, Deus colocou as mãos, realizou os desejos do teu coração. Quantas coisas que você já orou, que Deus respondeu a sua oração, e hoje você pega e vira as costas para Deus, começa a buscar um outro caminho que não é a vontade de Deus. E aí Deus começa a permitir algumas coisas na tua vida, assim como permitiu na vida de Salomão. Se você for lá ler o capítulo 11, você vai ver que teve reis que se levantaram contra Salomão, porque Deus permitiu isso. Salomão estava vivendo um auge naquela época, tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, né? Depois levanta Moisés,
Josué conquista vários reinos. Davi conquistou tudo que dava para conquistar. E quando chega Salomão, ele vive o auge da promessa do Senhor. Tudo aquilo que Deus tinha prometido estava diante de Salomão. E ele se perdeu. E esse Salomão não está fora de você, está dentro de você, meu irmão. Você precisa acordar para a tua vida. Muitas vezes você orava por uma conversão de uma pessoa, Deus deu a conversão da pessoa. Você orava por uma situação, Deus resolveu aquela situação. Às vezes você orou por alguma cura, Deus deu aquela cura. E você, quando está tudo resolvido, você vira as costas para Deus. Eu quero dizer que Salomão está dentro de você. E você precisa prestar atenção. O que faltou para Salomão? Faltou temor ao Senhor. E nesse contexto eu quero perguntar para você, o que significa temor ao Senhor? O que significa temor ao Senhor? Temor ao Senhor, irmãos, não significa ter medo de Deus. O nosso relacionamento com o nosso Pai, com Deus, ele está pautado no amor e não no medo. Mas ao tempo, precisamos entender que é justamente o temor da palavra do Pai que vai nos levar a ter um relacionamento de amor com Ele. É impossível a gente ter um relacionamento de amor com o Pai e não ter temor pela sua palavra. Como, por exemplo, já várias vezes a gente aconselhou casais, e eu já vi homens dizendo o seguinte, homens que estavam envolvidos em adultério, falando assim, olha, eu fiz isso, mas eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa. Mas quando ele ama a sua esposa, ele não teve temor de ferir o coração dela, de magoar o coração dela. E esse temor não foi o suficiente para proteger a sua esposa, para escutar a palavra que Jesus diz lá em Efésios, que os homens devem amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Ele não teve essa fidelidade. E por não ter essa fidelidade, por não ter tido temor à palavra, ele foi seduzido pelas coisas do mundo. E o nosso relacionamento com Deus é pautado no amor. Você imagina, eu tenho uma aliança com meu pai. E como que é essa aliança de amor com o meu pai? Aliança com meu pai, eu gosto muito da explicação. Outro dia ouvindo o Irineu Grubert, ele falou, e eu gostei muito da explicação dele, que a nossa aliança com o pai é exatamente igual à nossa aliança com a esposa. Quando nós casamos, nós prometemos amá-la, ser fiel a ela, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. E falamos também que a gente ia ser fiel e não ia ter olho para outras mulheres, ia ser olho somente para a esposa. E quando nós fazemos uma aliança com Deus é exatamente igual. Quando nós começamos a levantar outros deuses na nossa vida, nós estamos adulterando a nossa aliança com Deus. Quando nós estamos gastando tempo com as coisas que Deus não chamou para que nós gastamos, nós começamos a desviar o nosso caminho, nós estamos adulterando com Deus. E às vezes essas coisas começam de uma forma tão sutil que nós não percebemos. Mas quando nós começamos a entender o que significa amar a Deus, né? O que significa amar a Deus? Amar a Deus é como Jesus falou. Nós precisamos, o primeiro mandamento é amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo entendimento. É nesse lugar que eu vou conseguir me relacionar. Mas para permanecer nesse lugar, eu preciso temer. Eu preciso temer sair fora da palavra dele. Eu preciso temer experimentar as coisas que Satanás me apresenta. Eu preciso ter esse temor no meu coração. Porque esse lugar, o próprio Jesus nos ensina que é um lugar de morte. O pecado é a morte. Você vê que Salomão ele dá uma resumida muito bacana em Provérbios 8:13. Ele fala sobre o temor. Você vê alguém que faltou temor, em Provérbios acaba resumindo o temor. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. E ele fala assim, e eu odeio. Amém? Se realmente tememos a Deus, isso nos leva a esse profundo relacionamento amoroso e pessoal com Deus. É nesse lugar que nós vamos desenvolver. Jesus também fala em Lucas 4:8, adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Essa relação que temos com Ele será levada para a eternidade. Esse amor que você tem com o Pai
ele vai ser levado para a eternidade. E lá você vai dar continuidade nesse amor, nesse relacionamento. E Salomão, de tudo que ele falou, de tudo que ele fez, ele fecha o livro de Eclesiastes. Lá no capítulo 12, versículo 13, ele diz o seguinte: de tudo que tem se ouvido, o fim é teme a Deus. E guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Por que Salomão está falando isso no final da vida? Porque foi justamente o que faltou para a vida dele. E hoje, irmãos, aqui diante dessa palavra, eu creio no meu coração que Deus nos está chamando para ter uma aliança, para renovar essa aliança com Ele. Para que seja, essa aliança possa aprofundar no amor com Ele. E ao mesmo tempo no temor em sair fora da palavra dEle. E Ele está aqui hoje presente. Eu sei que esse tempo de pandemia, muitos não têm se alimentado como deveria se alimentar. Tem se sentido frio, fraco, sem esperança, sem ânimo. Não tem sentido mais nem a presença do Espírito Santo na vida. Mas eu creio que eu estou trazendo essa palavra aqui hoje, irmãos. Porque Deus quer renovar a aliança com você. Ele quer que você realmente entregue de novo o seu coração a Ele. E que Ele ocupe o primeiro lugar no seu coração. E que Ele seja o único Deus a ocupar seu coração. E que você volte a ser fiel com Ele. Porque tem coisas que Deus tem para você, que é só no lugar de amor que Ele pode colocar na tua vida. Então eu queria orar com você, meu irmão. Eu queria orar com você. Leva seu pensamento em Deus. Você que se identificou com essa palavra, que muitas vezes você tem levado uma vida achando que Deus tem aprovado tudo, e de repente acontece algo difícil na tua vida, mas você precisa ter um coração quebrantado. Entender que Deus está trabalhando, que Ele não perdeu o controle de nada, e que esse Pai é amoroso, e Ele nos corrige com amor. Louvado seja o nome dEle. Bendito o nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. Nesse momento, leva seu pensamento a Deus. E começa a renovar a sua aliança com Ele. E eu vou orar por você, pela tua vida. Eu não sei como tem sido a tua vida, mas esse apelo Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui nesse momento dizendo para Deus, fala: Deus, eu não tenho mais sentido a tua presença. Eu não tenho mais tido vontade de chorar na tua presença. Eu não tenho mais arrependido dos meus pecados, Deus. Eu tenho levado a minha vida no automático. E Deus está aqui nesse lugar. Oh Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de toda a honra e toda a glória, Espírito Santo do Senhor, estou aqui clamando a Ti. Esteja colhendo nos corações a oração de cada um, esteja manifestando a Tua presença, esteja derramando o vinho novo, Senhor Deus, nessa nova aliança. Senhor Deus, renova, Pai, a esperança de cada um. Renova, Senhor Deus, a Tua presença. Oh Deus, bendito é o Senhor, ó Deus. Oh Deus, o Senhor está visitando corações nesse momento. Você que está com o coração do Senhor, não endureça. Não endureça. É Jesus bater na porta. Oh Senhor Deus, nesse momento nós renovamos a aliança contigo. Nós renovamos a nossa promessa de fidelidade com o Senhor, porque o Senhor tem sido fiel conosco. O Senhor continua nos amando apesar de todos os nossos defeitos, nossos problemas. O Senhor tem nos dado esperança, porque a Tua palavra diz que enquanto há fôlego há esperança. O Senhor não perdeu a esperança com o Teu povo. Levanta, Senhor Deus, de volta, Pai, o Seu povo para o lugar da Tua presença. Senhor Deus, e como aqui, Senhor Deus, servo do Senhor, eu apresento essas vidas, ó Pai, intercedo por elas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo toda acusação de Satanás, tudo aquilo que o inimigo tem falado ao teu coração, que você não tem jeito, eu arranco essa palavra da tua vida e lanço na tua vida a promessa do Senhor, que Ele te amou e que Ele te ama, e que Ele tem um plano para a tua vida. Oh Deus, esteja renovando essas alianças. Deus, eu quero te louvar, te agradecer por essas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está fazendo a obra. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, o Senhor nos visita, o Senhor nos acolhe. É assim que nós oramos, entregamos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, irmãos, amém. Fiquem todos na paz do Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos ao Senhor por essa palavra.
Essa palavra, antes de falar com vocês, irmãos, ela falou no meu coração. Essa palavra é aquilo que Deus trouxe ao meu coração, assim que eu passei toda essa turbulência. Louvado seja o Senhor em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Ó Senhor, nós queremos continuar na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui nesse momento de louvor, tivemos o momento da palavra, mas de nada adianta se o Senhor não estiver tocando o coração de cada um que está vendo, o coração de cada um que está aqui pessoalmente, de cada um que está em casa. Se a Tua presença não estiver em nós, Pai, de nada adianta todos esses momentos aqui. Que nós possamos continuar com os corações centrados no Senhor, Pai. Nós queremos Te engrandecer, nós queremos Te exaltar, Pai, com tudo isso aqui que nós estamos fazendo, Pai. O Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, na alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, na alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.